A Lei do Consumidor protege os direitos dos compradores em transações online. Ao comprar pela internet, você tem o direito de receber informações claras e precisas sobre o produto ou serviço que está adquirindo, incluindo o preço, as características e as condições de entrega. É fundamental verificar a reputação da loja online e ler as políticas de privacidade e segurança antes de fazer uma compra. Isso pode ajudar a evitar problemas e a garantir uma experiência de compra segura. No programa Entre Assuntos de hoje, vamos falar sobre os direitos de quem compra pela internet. Para esclarecer mais dúvidas sobre as compras online e os direitos do consumidor, eu recebo aqui o advogado Jonathan Duarte. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, agradeço pelo espaço. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Então vamos começar aqui pelos direitos, né? Quais são os principais direitos do consumidor que compra pela internet? Olha, dentre tantos direitos que a gente tem, que tem se criado ao longo do tempo, principalmente com essa novidade das compras online, nós temos os principais, que é principalmente o direito de arrependimento, que é o direito do consumidor se arrepender daquela compra que ele fez. Quando chega um produto, ele vê que não é aquilo tudo que ele esperava, ele pode devolver sem qualquer justificativa para o fornecedor que ele comprou e mais importante, sem custo adicional. Eu diria que o segundo principal também é em relação à garantia. Nós temos uma garantia legal para produtos duráveis de até 90 dias e para produtos não duráveis, ou seja, se você compra, por exemplo, um detergente na internet, ele vem estragado, alguma coisa do tipo, você tem até 30 dias para devolver ou trocar aquele produto. O consumidor encontra essas informações com facilidade nos próprios sites de compra? Eles são obrigados a colocar esses direitos? Ou como é que eu posso saber quais são os meus direitos, onde é que eu posso pesquisar, como é que eu faço para me assegurar do que de fato eu tenho direito? Nós estamos na era da informação. Você pode consultar diretamente, por exemplo, no site do Planalto, que nós temos o Código de Defesa de Proteção do Consumidor, e também alguns sites, não vou dizer todos, eles têm essa informação de garantia legal, de direito de arrependimento. Só que muitas vezes eles não seguem esses critérios, essa legislação. Então nem todos vão ter essas informações, tá? Então, agora, há uma maior conscientização por parte do consumidor em buscar esses direitos? O senhor observa que hoje em dia as pessoas estão mais atentas, até pelo boom das compras online, hoje se compra de tudo pela internet, as pessoas estão mais conscientes e buscam de fato esses direitos? Antes de entrar nesse assunto aí das pessoas buscarem de fato, eu tenho até um dado interessante que foi feito pelo e-commerce. Em 2024, foi movimentado nessa indústria de compras online mais de 200 bilhões de reais no Brasil, com mais de 90 milhões de brasileiros comprando online, isso no ano passado. Isso vem crescendo ano após ano. Em relação à conscientização em relação ao direito do consumidor, isso vem aumentando sim, a gente vem sentindo. Hoje nós temos pessoas muito mais antenadas com informação, estamos na era digital e principalmente aí nós temos as plataformas digitais de informação, Instagram, Facebook, onde o consumidor ele se informa ali também com advogados, enfim, procuradores, e ele está buscando muito mais sim esse direito que vem se modernizando ao longo do tempo. Agora, para além dos direitos, né, e deveres do consumidor, existe uma grande preocupação quando se fala de compra online, que é com relação à fraude. Sim. Né? Como o consumidor pode se proteger? Quais são as orientações nesse sentido? Antes de mais nada, antes de você fazer uma compra online, você tem que se certificar se aquele site é de confiança ou se não é de confiança. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, tem uma coisa muito importante que é infalível para você descobrir se aquele site é de confiança ou não, que é na hora de você efetuar o pagamento. Antes de você confirmar o pagamento, você viu que você está comprando de um CNPJ, mas quando você vai efetuar o pagamento, a conta destinatário é de um CPF, é de uma pessoa física. Ali, 90% de chance de ser um golpe, com toda certeza. Outra coisa que você pode se atentar é em relação a preços muito atrativos. Digamos que você vai comprar um iPhone 15 Pro Max, no valor que hoje custa em torno de R$6.500, R$7.000, e aí tem uma loja oferecendo por R$3.000 ou R$4.000. Você vê que é uma distância muito grande, estou falando de um iPhone novo, lacrado. Então dá para desconfiar.
Então são duas coisas que tem que ficar atento, e principalmente essa do pagamento é quase que infalível. Agora, cair num golpe, não teve jeito, cair ali no golpe, o que é que eu devo fazer? Só para você ter uma ideia, eu trabalho muito com idosos, né? E idoso e internet é uma combinação muito perigosa. E alguns idosos, eles vão buscar por exemplo, empréstimo consignado de forma online. E aí, quando ele vai buscar esse empréstimo de forma online, a outra pessoa, o estelionatário que está lá do outro lado, ele fica te cobrando seguro, ele fica te cobrando taxa do Banco Central. Já teve idosos que vieram até mim com problemas na casa de 20, 30 mil reais. Eles queriam o dinheiro, estavam precisando do dinheiro e no final das contas perderam 20 a 30 mil reais. Então é importante você ficar atento em relação a cobranças antes da entrega do produto ou serviço, tá? Isso é muito importante, principalmente empréstimo que não tem nenhuma cobrança anterior. Você está precisando de dinheiro, mas você vai pagar para o empréstimo, principalmente consignado. Agora, depois que você caiu num golpe, é possível recuperar o dinheiro? Sim. Agora você tem que agir rápido, tá? Tem uma ferramenta chamada MED, do Banco Central, que a gente chama assim. Então imagina que o seu banco é o X e você manda dinheiro para o banco Y. Nesse momento que você percebeu que é um golpe, você tem que entrar imediatamente em contato com os dois bancos, o X e o Y, para que ambos façam essa ferramenta do MED, para que bloqueie o dinheiro na conta destinatária. Agora, muitas das vezes não vai funcionar, é verdade, porque o estelionatário já pegou aquele dinheiro, já usou para alguma coisa, já transferiu, enfim, já deu fim àquele valor que você transferiu. Então é importante que você entre com ação judicial para conseguir esse dinheiro de volta. Aí você pergunta, mas eu vou processar quem? Vou processar o CPF que eu mandei? Não, de jeito nenhum. Você vai processar, no caso, o banco que recebeu o dinheiro, que permitiu que aquela conta bancária fosse aberta em nome de um laranja. Porque, muito provavelmente, a conta que foi aberta naquele banco está em nome do estelionatário. Está em nome de um terceiro que nem sabe que aquela conta foi aberta. É o famoso laranja, né? Então, é possível recuperar seu dinheiro dessa forma. Então é um processo que vai acontecer pós-golpe, seguindo todos esses passos para que se chegue realmente... Eu acho que muita gente não sabe desse detalhe. Você só pensa em processar o golpista, né, direto, quem recebeu. E o que é muito difícil, porque realmente você faz ali um Pix, imediatamente aquele dinheiro já é retirado da conta e você não tem mais como... Eu cito até um exemplo recente de uma sobrinha que foi vítima de um golpe e quando ela fez o Pix... Minutos depois o dinheiro já não estava mais na conta e a resposta do banco foi justamente essa. Não, se o dinheiro tivesse, a gente podia bloquear, mas não está mais na conta. Então, nesse caso, você pode entrar com ação contra o banco. Pode. Você pode e deve entrar com ação contra o banco. Imagina se você vai conseguir, por exemplo, o endereço de um CPF que você nem sabe que existe. Exatamente. Então... Outra preocupação bastante comum é com relação aos dados, né? A proteção dos dados de quem está comprando pela internet. Como consumidor, eu tenho essa ferramenta que me auxilia os meus direitos, de que os meus dados estão sendo resguardados. A partir do momento que eu estou colocando ali as minhas informações pessoais nesse meio digital, eu estou vulnerável? Como é que é essa questão? Eu diria que você está o tempo todo vulnerável. 100% do tempo você está vulnerável. E é uma questão até difícil de você falar, se eu colocar aqui nesse site essa informação, eu vou estar seguro em relação a isso. É muito difícil você falar. Cada empresa tem sua política de proteção de dados. Algumas são mais confiáveis, outras não tão confiáveis. Eu posso dar um exemplo, já que eu vou falar bem. Por exemplo, do Magazine Luiza, que apesar de ter seus problemas, que toda empresa tem, empresa gigante, é a empresa que é resolutiva. Então, você vai comprar alguma coisa lá e, de repente, você está com o seu produto quebrou, enfim, eles têm essa resolutividade. É comum os problemas, mas eles também têm a questão da resolutividade, que é muito importante. Agora, voltando para o assunto do LGPD, é muito difícil você metrificar qual é o site que é confiável e qual é o site que não é confiável. Isso é muito difícil. Até porque eles são bem perfeitos, digamos assim, né? A roupagem do golpe, a cópia, até de grandes marcas, né? Eles replicam os sites de forma muito perfeita. Isso, exatamente. Agora, só um exemplo aqui, para você ter uma noção. Eu tenho aqui no Ceará pouco mais de 2.000 ações sobre direito do consumidor, mais ou menos isso. Alguns clientes meus, boa parte deles recebem mensagens de uma pessoa se passando por mim, dizendo que ela tem um dinheiro para receber e para receber aquele dinheiro ela tem que pagar.
né? Nós temos um sistema interno que não tem como você acessar aquele sistema interno. Porém, hoje, os estelionatários contratam programas, que aquele programa, se você colocar o CPF daquela pessoa, aparece número de telefone, endereço, aonde morou, as contas bancárias que existe esse programa para eles, na mão deles. E aí, com essa informação, eles conseguem usar de forma errada. E além do mais, o processo é público. Então, eles têm acesso à informação do processo, que é público, qualquer um acessa, e tem a informação também de um programa que eles contratam que vai dar todas as informações daquela pessoa. E a LGPD foi criada para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a LGPD é ineficaz. Porque, veja só, se um dado de um cliente é vazado, naturalmente, aquele cliente ele não vai ter direito à indenização só pelo fato daquele dado ser vazado. Na teoria, ele devia ter, só que na prática, a teoria é outra. Quando a gente vai atuar aqui, não acontece. Então, o que é que acontece? Para aquele cliente ter direito à indenização sobre um dado vazado, ele vai ter que ter um efetivo prejuízo, ele vai ter que provar que aquela empresa vazou algum dado dele. Aquela informação. Ou seja, o cliente é hipossuficiente, ele não vai conseguir provar aquilo. Então, no meu ponto de vista, LGPD ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas e eu considero, por enquanto, ineficaz. É claro, ao longo do tempo as coisas vão se modernizando e isso pode mudar. É porque é até difícil de você se comunicar, né? Esse meio virtual, as compras online, tudo você faz ali virtualmente, você não sabe com quem está falando, você não tem um contato pessoal, você não pode chegar pessoalmente e fazer uma reclamação. Então é um ambiente realmente onde se está muito vulnerável. É muito hostil para o consumidor, eu diria, muito hostil. Então, nesse momento, imagina só, eu tive meu dado vazado, por exemplo, RG, CPF, comprovante de residência, eu enviei para alguma empresa vazou aquele dado. Então o estelionatário teve acesso por outros meios, por exemplo, de um processo público. Sim. Um processo é público, então ele simplesmente chega lá, pega RG, CPF, comprovante de residência de um cliente e pode abrir uma conta bancária em nome de um cliente por um processo público. Então o dado pode vazar e não pode ser culpa de ninguém, ainda tem essa variante. E aí ele vai lá e abre 7 contas, por exemplo, bancárias, em nome de uma pessoa e faz vários empréstimos. Nossa, isso a gente problema. É muito vulnerável. Então, uma foto, por exemplo, que você tira. Uma vez eu peguei um cliente que ele estava com problema de empréstimo consignado. E aí ele tirou uma foto e postou no Facebook dele, né? Porque idoso, normalmente, ele está no Facebook. E aí apareceu a foto dele no contrato de empréstimo. E aí, naturalmente, nós perguntamos para o cliente onde foi que ele tirou aquela foto, qual foi o contexto. Ele falou, não, essa foto aqui é do meu Facebook, tá aqui, ó. Aí mandou, pá, a foto do Facebook que ele mandou pra gente. A gente colocou a foto do Facebook no processo e venceu a ação, né? Graças a essa informação que ele teve. Então, a gente está o tempo todo vulnerável. Estar vulnerável é muito fácil, a gente já está vendo que é uma situação que é realmente corriqueira, que todos estamos expostos. Agora, a resolutividade desses casos é um nível que avança, né? É um processo que não é tão complexo. Se chega hoje a uma resolutividade satisfatória? Sim, se chega. E eu vou dar uma alfinetadinha, já que é público, eu vou dar uma alfinetadinha no PROCON. Hoje nós temos uma cultura do Brasil de acreditar muito em órgãos públicos. Por exemplo, o PROCON. Você imagina logo, então eu vou procurar o PROCON para resolver esse problema. Bem, eu te digo o seguinte, na maioria das vezes, 90% das vezes, o PROCON não tem nenhuma resolutividade. E na maioria das vezes você vai perder tempo com isso. Por exemplo, você imagina uma pessoa que não reconhece um contrato que ele foi negativado. Mas a empresa, banco, alguma coisa do tipo, empresa gigante, chega no PROCON e informa que você contratou sim, está aqui o contrato. Acabou ali, você não vai conseguir mais nada no PROCON. Então você perdeu tempo que você poderia estar ganhando em um processo judicial, né? Então, naturalmente, o processo judicial, em alguns casos, é a única saída. Você não vai ter outra saída. Por exemplo, em caso de empréstimo consignado, em que existe uma assinatura do idoso, por exemplo, e aí você vai precisar de uma perícia grafotécnica que só pode ser feita em uma ação judicial para que seja constatada que ali não é a assinatura do cliente, para depois você conseguir aquele valor que você perdeu de volta. Então você imagina o trabalho que isso vai dar até chegar lá. Então tem resolutividade? Tem. Mas o consumidor idoso precisa estar esperto para qual é o meio que ele deve procurar para resolver o problema dele.
Quais são os principais golpes, digamos hoje os mais comuns, e quais são as faixas etárias que estão mais vulneráveis dentro das estatísticas, né? Como é que está essa questão dos dados? Olha, eu posso falar sobre os clientes que eu recebo, né, no escritório. Idoso, com certeza, como eu te falei, idoso e internet é uma combinação muito perigosa. E também pessoas que têm uma faixa de rendimentos mais baixa, mais vulnerável. Ali, elas estão mais suscetíveis a esse tipo de golpe. E principalmente, pronto, tem um golpezinho aí que a gente precisa falar dele. Correios. Você pesquisa lá, consulta Correios para você verificar onde é que está o seu produto. E aí apareceu para mim um dia desse, fiz um vídeo sobre isso um dia desse. E aí apareceu nos patrocinados do Google, né? Imagina só se os Correios vai patrocinar a consulta de onde é que está o seu produto. Ele mal entrega o teu produto, imagina só se ele vai patrocinar isso para você verificar onde é que está. E aí você coloca lá o seu código de verificação, e depois que você coloca o código de verificação, ele diz que a alfândega preparou ali um boleto para você, que ele só vai sair da alfândega depois que você pagar essa taxa que foi criada pelos Correios. Imagina só se isso vai acontecer. Pode acontecer de parar na alfândega? Pode, mas você tem que constar o próprio site dos Correios. Então, e cair nisso não é muito difícil não, tá? Isso aí vai todas as datas, todas as faixas etárias, isso aí tanto faz em relação a isso. Mas eu diria que golpe do Pix é o golpe que está na praça, que é o golpe mais comum que a gente tem hoje em dia. E a resolutividade é essa que eu te falei, que inclusive está em discussão, vem se modernizando ano após ano. Inclusive está lá no STJ essa discussão agora. E há muita reincidência? Tipo, uma pessoa cai num golpe, cai novamente. Há essa idade de reincidência também? Há reincidência, inclusive, no mesmo golpe, com a mesma pessoa, em minutos. Você imagina só... Você vai contratar algum empréstimo, alguma coisa, e ele vai te cobrando taxa, seguro, imposto, e aí você vai querer desfazer aquele contrato. Ele diz que para fazer o contrato, você tem que pagar a rescisão do contrato, e ele vai te ameaçando de colocar no SPC e Serasa. Como eu te falei, já teve cliente idoso que já chegou com prejuízo no escritório de 20, 30 mil reais, porque achou que estava, de fato, contratando um empréstimo. Nossa, é bem complexo. Agora, há algumas dicas, normalmente você vê na própria internet orientações de como evitar fraude, evitar golpes, de como se proteger nesse território virtual. E também no físico, né? Porque tem os golpes que usam os endereços e tal. A gente falava há pouco que os dados estão muito expostos, né? Você faz um cadastro numa loja física, por exemplo, seus dados estão lá. No computador, então eles estão no meio digital também. Sim. Né? Tem os mails, enfim, tem não faltam formas de ter acesso a dados pessoais de pessoas, de qualquer pessoa. Aquela dica de, quando chega o teu endereço com o correio, você vai descartar a embalagem, risca, rasga, isso é praticamente hoje uma medida que não vai surtir tanto efeito, doutor? Não vai. Por exemplo, eu diria que o fato de você fornecer seus dados para uma loja física não é tão perigoso. Esses dados dificilmente vão vazar dali, da loja física, ou de alguma empresa grande. Os dados que mais vazam hoje em dia em relação a bancos. Isso, aí sim, os bancos, você fornecer os seus dados, querendo ou não, é um grande perigo. Nós tivemos um vazamento em massa há pouco tempo da Nubank, por exemplo. Tivemos problemas com a Nubank, inclusive errando saldo bancário dos seus correntistas. E os correntistas, inclusive, sacaram esse dinheiro que estava com o saldo bancário errado. E depois a Nubank teve que processar os correntistas para recuperar o dinheiro que perdeu. Nossa! Então você imagina o ambiente hostil que o consumidor está submetido hoje. Mas eu diria que o fato de você rasgar correspondência, de você fornecer dados a uma loja física, que é de sua confiança, principalmente, a questão principal do perigo não é nem essa, não. Acho que hoje o perigo está online e principalmente em relação aos bancos digitais. Que pela facilidade de acesso. Agora, para a gente resumir e encerrar, eu queria que o senhor desse um passo a passo de como o consumidor pode realmente não só se proteger, a gente falou das formas de proteção, mas assim, o que é que eu devo fazer imediatamente ao
suspeitar que cair num golpe ou a realmente constatar que aquilo ali é um golpe? Qual é o passo a passo? Porque naquele momento você meio que se desespera, você não sabe se procura o banco, você não sabe se procura um advogado, você não sabe a quem recorrer, então você perde ali minutos preciosos, né? Porque o tempo conta muito nesse pós-golpe, né? Então, o que é, de forma mais didática, que a pessoa deve fazer para ter essa resposta mais rápida e tentar recuperar o que perdeu? Pronto, caiu no golpe, imediatamente liga para o banco, entre em contato com o seu banco e o banco do destinatário para que ele faça o bloqueio na conta destinatário através de uma ferramenta do Banco Central chamada MED. Esse é o primeiro passo que você vai fazer. Segundo, não teve resolutividade em relação a isso, você anota o número de protocolo, faz um boletim de ocorrência e em seguida você procura um advogado, especialista que vai de fato resolver o teu problema. Também você não vai procurar um advogado generalista, você tem que tomar muito cuidado com isso. Você não vai procurar um pediatra para resolver um problema do seu coração. Então tem que começar por aí, tá? Após isso, de você encontrar seu advogado de confiança, aí de fato ele vai abrir uma ação judicial para resolver o teu problema. E aí volta naquela história que eu te falei, que é em relação à fundamentação do processo, que é do banco destinatário, enfim. Agora, como a jurisprudência tem evoluído, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre a resolutividade dos casos, mas como é que ela tem evoluído em relação a esse mundo online, já que é tão comum e cada vez mais procurado? De que forma o consumidor pode se enxergar seguro e de que forma a justiça tem dado essas respostas? O Pix foi criado ali em meados de 2019 pelo Banco Central, né? Então, depois que foi criado o Pix, vem a consequência disso, que é a consequência boa, que é em relação às transações de mercado, que ficaram muito mais simples, e vem a consequência ruim, que é em relação aos golpes. Então, essa é uma discussão que vem sendo travada ali em meados de 2020 até hoje. Nós temos hoje posicionamentos do STJ informando que o banco recebedor do dinheiro é responsável, sim, pela aquela conta bancária que foi aberta com o intuito de aplicar golpes em nome de um laranja, mas nós temos também jurisprudências contrárias a isso. Então hoje ainda está sendo travada uma discussão jurisprudencial em relação a isso. Eu diria que nos próximos anos nós vamos ter uma maior clareza do que vai acontecer. Agora, em relação às decisões que é de piso, que a gente chama de primeira instância, nós temos uma resolutividade muito boa em relação a isso. Nós tivemos muitas procedências em relação aos precedentes que a gente usa lá do STJ, que vai beneficiar o consumidor. A gente não vai pegar uma jurisprudência do STJ que vai prejudicar ele. A gente vai pegar uma jurisprudência que vai beneficiar ele. Então nós temos uma resolutividade boa em relação a isso. E o judiciário ainda vem travando essa discussão lá em cima. A gente sabe que nas pesquisas e quando você quer se proteger, você quer conhecer fatos, né? O senhor pode citar alguns casos que já passaram pelo seu escritório de situações que às vezes as pessoas, ou que são bem comuns, ou que são incomuns e as pessoas acham que não podem acontecer e de fato acontece, um exemplo de cada, para que as pessoas possam se situar dentro do que realmente é possível acontecer nesse meio? Claro. Mais especificamente sobre o golpe do Pix que você fala? Pode ser o golpe do Pix, o que o senhor julga mais comum hoje, que as pessoas podem ter um conhecimento maior para evitar até cair nisso ou entender que pode existir esse tipo de golpe. Eu vou falar sobre uma mãe de uma amiga que eu recebi no escritório, isso há 3 anos atrás, tá? Só para você ter uma noção de como a gente está vulnerável. Ela recebeu uma ligação de um estelionatário de São Paulo dizendo que a conta bancária dela foi invadida. E para que o dinheiro dela não sumisse da conta bancária dela, ela tinha que se locomover até o caixa, para que no caixa ela informasse um código que ele vai pedir para você, e que esse código, na verdade, nada mais é do que o código do internet banking da tua conta bancária, ou seja, do aplicativo do teu banco. E aí, quando ele teve acesso a esse código, ele simplesmente rapou 60 mil reais da conta dela. Ele transferiu, ou seja, ela ficou sem esse dinheiro. Né? Quer dizer que ela teve que ir a um caixa físico. Exatamente. E fornecer sob o influência código de um telefonema. Só para você ter uma noção. E aí, nós entramos com a ação em relação a todo esse valor. Ela conseguiu recuperar esse valor 2 anos e meio depois, até porque o judiciário também tem o seu tempo de resolutividade. Conseguiu recuperar corrigido, mais indenização por dano moral. Ou seja, ela não teve prejuízo a longo prazo com relação a isso. Mas também tem que tomar muito cuidado com os telefonemas que você recebe, com a coisa que você jamais pode imaginar que aquele ali pode ser um golpe, porque quem está do outro lado sabe o teu nome, CPF, endereço, sua conta bancária e o seu banco.
Então você acaba que vai confiando naquilo ali. E aí, então, né, ela caiu nesse golpe de 60 mil reais, que quem é que pode imaginar que do dia para a noite você pode perder 60 mil ali? Inclusive, tem golpistas agora que usam até o próprio vídeo, né, a ligação por vídeo, Sim. usando aí a inteligência artificial. É outra situação que as pessoas devem ficar atentas, porque na hora do nervosismo você realmente não vai atentar a um detalhe ou outro e acaba caindo. Sim. Tem inteligência artificial, nós temos ligações que o banco, entre aspas, faz para o consumidor, para ele confirmar que ele fez aquele empréstimo. Na verdade, quem está confirmando não é o consumidor, é o estelionatário que pegou os dados do cliente e formalizou o empréstimo. Tem um policial que é meu amigo, que é lá da cidade de Iguatu, que ele passou por um problema parecido com esse, que uma inteligência artificial fez um vídeo dele concordando com o empréstimo consignado. Só para você ter uma noção, como a IA também traz seus problemas, assim como o Pix trouxe as suas coisas boas, os benefícios e os também malefícios. Trouxe as coisas ruins. Também nós temos em relação à IA, que vai trazer as coisas boas, mas também que vai trazer as coisas ruins. Então o direito do consumidor ele vai se modernizando, ele precisa se modernizar, inclusive ao longo do tempo. Há 20 anos atrás nós não tínhamos IA, nós não tínhamos Pix, mas nós tínhamos problemas daquele momento. Mas à medida que o tempo vai passando, as coisas vão mudando mais rapidamente. Então, o direito do consumidor também ele vai se modernizando para abarcar isso. Mas essa modernização, ela tem acompanhado essa velocidade? Porque parece que os golpes se multiplicam numa velocidade muito maior do que as respostas, né, ao próprio consumidor. Na medida do possível, sim. Nós não temos alterações significativas na lei, no caso. Mas nós temos, dentro da lei, interpretações que podem ser encaixadas para aquele tipo de situação. Por exemplo, essa questão do Pix, que é em relação à conta destinatário, nós temos a responsabilidade objetiva, que o banco responde independente de culpa. E é na falha na prestação do serviço, né? São esses dois artigos. E é nessa fundamentação que o STJ tem se apegado em relação à responsabilidade do banco. O senhor colocou logo no início os caminhos, né, a seguir depois que você é vítima de um golpe, e colocou fez uma pontuação importante, que é justamente a responsabilidade dos agentes bancários dentro desse processo. Uma sinalização de que essa jurisprudência tem avançado e que tem tido uma resposta seria essa, porque hoje a gente observa até nos próprios aplicativos de banco que eles têm um maior cuidado, né? Se você está numa ligação, aparece automaticamente uma mensagem. Né? Então, esse cuidado maior das instituições bancárias em alertar o consumidor ali sobre uma possibilidade de golpe através de ligação telefônica, por exemplo, isso é um indicativo de que eles também precisam se proteger e proteger seus próprios clientes? Sim, nós temos a inteligência artificial, que é usada para o mal, e temos a IA também, que é usada para o bem. Hoje os bancos também estão adotando medidas de segurança de IA para que menos idosos caiam nesse golpe. Porém, isso não tem sido muito efetivo, eu posso dizer isso. Se você for pegar todas as reclamações de consignado do Banco Central, do PROCON e de ações judiciais de 2019 até 2025, isso ano após ano só vem aumentando as reclamações. Não dá nenhum indício de que isso vai diminuir. Então, na verdade, esses golpes têm aumentado e a tendência é que eles aumentem mais ainda ao longo dos próximos anos. E se requintado, né? A não ser que os bancos façam um investimento pesado em segurança para o cliente. Por exemplo, você tem uma informação de um cliente que fez lá um empréstimo consignado. É uma problemática muito grande. Veja só, o correspondente jurídico que está lá no interior, lá na ponta, ele está querendo bater meta. Nós temos o bom correspondente e temos o mau correspondente. São duas coisas diferentes. A maioria são bons, mas nós temos os maus também. E esses maus correspondentes querem bater meta e querem ganhar mais dinheiro. Então eles selecionam ali 30, 40 idosos para fazer um golpe de empréstimo consignado com aquelas pessoas. Só um exemplo. E aí ele manda os contratos lá para o banco. O banco, muitas vezes, na grande maioria, ele não vai nem analisar se aquele contrato foi feito de forma correta ou se foi feito de forma errada, se realmente foi feito por idoso, não vai fazer uma ligação para o idoso para realmente saber se foi ele que fez aquele empréstimo. Ele simplesmente vai jogar lá no sistema do INSS para que o INSS faça o desconto na sua folha de pagamento e acabou. Pronto. Na maioria das vezes é isso. E muitas vezes o idoso nem percebe que está sendo descontado aquele valor. Então é muito importante que ele fique atento à folha de pagamento do INSS dele também. Tá? Então, hoje, eu diria que a tendência é que os golpes aumentem, como vem aumentando de 2019 até 2025, e a menos que os bancos façam um investimento maciço em segurança.
E eu posso dizer que eles têm muito dinheiro para isso. Sim. Afinal, ano após ano, a gente vê os bancos batendo recordes e mais recordes de lucro ao longo do tempo. Doutor Jonathan, eu queria pedir para você fazer as considerações finais, deixar aí mais alguma dica, alguma orientação para o consumidor, deixar o seu contato de acesso para a gente encerrar. Ok. Vou fazer o seguinte, eu vou primeiro deixar meu contato de acesso, porque meu nome não é muito fácil não, e você vai ver. É Jonathan_Duarte, esse é o meu Instagram, mas eu vou soletrar aqui para você entender qual é a dificuldade. É DYONNATHAN_Duarte. Aí sim o Duarte saiu normal, né? Pelo menos esse. Então, quando você for fazer uma compra online, pela internet, você tem que se atentar a preço, tem que se atentar ao método de pagamento, tem que se atentar para quem vai aquele dinheiro, se aquele site é de confiança. Então, tudo isso você tem que ponderar na hora de fazer uma contratação. Para você que é aposentado também, você tem que estar sempre esperto na sua folha de pagamento, para ver se ele não tem algum penduricalho. Pedir ajuda de alguém de confiança para estar verificando isso. De alguém, mas principalmente, acontecer um problema com você, vá no canal correto para resolutividade. Senão você só vai ter mais dor de cabeça e frustração. Tempo é ouro. Tempo é ouro. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas pontuações. A gente encerra aqui e eu espero você na próxima.